O monumento funerário concebido por Xavier de Brito deve ter sido tão belo que, terminado o luto pela morte de Dom João V, foi decidido que algumas de suas partes seriam aproveitadas para a decoração definitiva da matriz do pilar. As partes escolhidas foram as figuras que retratavam as virtudes do rei. Elas podem ser vistas ao alto, acima das tribunas da Capela Mor. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, virtudes que vêm de Deus diretamente, na Bíblia, né? E do outro lado, as virtudes chamadas humanas ou cardeais, né? Então vocês veem lá a coluna, a fortaleza, a espada, a justiça, o espelho. Vocês veem ali, por exemplo, vamos falar isso, a prudência, né? O que é prudência, biblicamente falando? A pessoa, para falar da outra, tem que se olhar primeiro se não tem defeito. É o espelho. E a corneta é temperança. Quando a gente não vai bem, não tempera o alimento, o sexo, a inteligência, tudo, a cerveja. Então, a natureza começa a gritar, né? Sair som. Então, ali são as virtudes, tá vendo? Então, ali, eles puseram essas temperanças com essas virtudes teologais, virtudes cardeais, para falar que do ser humano precisa da virtude que vem de Deus, as virtudes são humanas. E o rei, o mais rei que seja, ele acabou, Deus continua. Mas tem uma figura a mais do outro lado, lá com a cobra na mão. Por quê? Aí que entra a prudência. Porque o barroco é sentido de equilíbrio, né? 4 aqui, 4 lá, e 3 aqui, então eles puseram, o artista pôs uma prudência lá com a cobra na mão. Está na Bíblia também, cheio de prudência como as serpentes, né? E simples como as pombas. No século XX, a efervescência do mercado de obras de arte transformou objetos da fé do povo em peças que rendiam um bom dinheiro. Os roubos passaram a desfalcar boa parte do acervo das igrejas do Ciclo do Ouro. No Museu de Arte Sacra do Pilar está a imagem de Nossa Senhora das Mercês, esculpida pelo Aleijadinho, uma das raras obras da arte colonial de Minas que voltaram das salas de colecionadores para seus locais de origem. A imagem mais importante desse conjunto, Nossa Senhora das Mercês, foi encontrada em um antiquário em São Paulo. Depois de uma denúncia, essa imagem havia sido roubada em Ouro Preto em 1962 da Igreja das Mercês de Cima. E nos surpreendeu ter encontrado essa imagem nas mãos de um antiquário em São Paulo. E uma surpresa ainda maior para os pesquisadores e mesmo para o IPHAN, tendo em vista a ser uma peça de Aleijadinho, mas diferenciada de tudo que ele já fez enquanto escultura, porque ela tem uma certa alegria escultórica, né, que não é muito comum nas obras do Aleijadinho, porque o Aleijadinho já traz um pouco daquela tragédia que foi a doença dele. Que antes dela ser uma peça de museu, uma peça devocional, ela tem uma importância para a comunidade muito grande, né? E era uma peça de Ouro Preto. Aleijadinho nasceu, viveu e morreu aqui. A suavidade feminina da Nossa Senhora das Mercês contrasta com o porte marcial de outra imagem devocional do Aleijadinho, o São Jorge do Museu da Inconfidência. E temos umas peças notáveis, raras, únicas, que são os desenhos e plantas do Aleijadinho. São as únicas peças existentes no Brasil. Não há mais nada, em parte alguma. Isso é uma coisa rara, importante,
insubstituível. Além disso, o que existe são os rabiscos que ele fez na igreja de São Francisco e aqui na igreja do Carmo, de orientação de trabalhador no canteiro de obras. Não tem mais nada. Poucos anos depois de concluir o São Jorge, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, morria em Vila Rica. O artista foi sepultado na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, projetada pelo seu pai. Em 1968, a paróquia de Antônio Dias criou seu próprio Museu de Arte Sacra e deu a ele o nome de Aleijadinho. Muita gente erra quando fala Museu do Aleijadinho. Não é Museu do Aleijadinho. E é diferente chamar Museu do Aleijadinho, é Museu Aleijadinho. O Museu Aleijadinho, quer dizer, nós queríamos prestar uma homenagem a Antônio Francisco Lisboa, primeiro porque ele nasceu ali ao lado, frequentou a matriz desde que o pai dele, Manuel Francisco Lisboa, era arquiteto e mestre de obras, trabalhou ali, ele desde menino já acompanhou aquela obra da matriz, enterrado ali na Cova da Boa Morte, como também o pai dele. Então, dá o nome dele ao museu. Quase nenhuma igreja de Ouro Preto foi construída num espaço de tempo claramente definido. No decorrer dos anos, os templos religiosos iam incorporando alguns elementos enquanto suprimiam outros. A escadaria de acesso ao Museu Aleijadinho é um exemplo disso. A matriz tinha um porão, tinha entrada só pela rua, tá? Debaixo da matriz aqui. Na procura de fazer uma escada, tinha uma muralha, né? Uma muralha grande. Aí eu pensei assim, olha, vamos examinar se atrás deste muro não for um aterro, né? Dá pra gente quebrar esse muro. Então, olhando o muro, vendo mais ou menos em que ponto poderíamos sair com a escada, né? Eu descobri que o muro chegava a um ponto que ela não tinha as amarras, tá vendo? As amarras de pedra, né? Era um muro assim como se fosse uma porta, né? Nós vimos que em cima também não fechava. Então eu falei, olha, você sobe lá, joga a lanterna lá do outro lado, vê o que está atrás desse muro, né? Você jogou a lanterna lá e falou assim, olha, há um vazio lá do outro lado. Eu falei, então já... Nós começamos só ousados, começamos a tirar umas pedras para ver o que estava do outro lado. E o senhor falou assim, olha, tem uma surpresa muito grande. Tem uma escada de pedra do outro lado. Eu falei assim, então vamos entrar lá. Bom, mas essa escada sai aonde? Aí nós vimos que ela saía num túmulo que tem aqui em cima daquele... Tinha um túmulo que até hoje ainda tem, né, ali, né? A escada, eu falei assim, olha, deve sair lá. Eu também pulei para o outro lado, né? E percebemos que aquela escada correspondia à escada que sai que vai para o consistório. A geração não conhecia aquela escada. Depois o doutor Ivo Pô de Menezes, que é arquiteto e historiador, ele disse que possivelmente, ninguém sabe a história, possivelmente essa escada dava entrada para a antiga capela de Nossa Senhora da Conceição, cuja frente era para lá, oposta do que é de hoje. É possível que essa escada fosse a escada da entrada da matriz, da entrada da primeira igreja de Nossa Senhora da Conceição. Possível, mas ninguém sabe ao certo, né? O certo é que a escada estava pronta. Nós já selecionamos as principais peças do Aleijadinho que estavam espalhadas. O crucifixo estava lá em São Francisco. Os leões de Esa já estavam aqui. Na matriz já estavam aí. E reunimos a São Francisco de Paula. É uma peça original do Aleijadinho, porque é um caso único de pedra-sabão pintada. Quando ele trabalhava em pedra-sabão, como no púlpito dos púlpitos de São Francisco, o lavabo da sacristia, ele não pintava a pedra, era só a pedra-sabão, a cor natural da pedra, né? É imagem de roca, é só a cabeça que é de pedra-sabão pintada. As mãos e os pés são de madeira.